O tráfico de pessoas cresce a cada vez mais no país e no mundo. Em São Paulo, um programa da Secretaria de Justiça e da Defesa da Cidadania denuncia esse tipo de crime. O órgão atua também na área de direitos humanos, com proteção a testemunhas, combate à violência e trabalho escravo. No programa de hoje, vamos conversar com o secretário de Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Aloísio de Toledo César. Está no ar o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. Aloísio de Toledo César é advogado, jornalista e desembargador do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Secretário, tudo bem? Muito obrigado. Seja bem-vindo ao Observatório do Terceiro Setor. Com a chegada dos refugiados, sobretudo os haitianos, aumentou essa questão do tráfico humano. O que a Secretaria tem feito para resolver esse problema? A Secretaria da Defesa, da Justiça e de Defesa da Cidadania é a mais antiga do Estado de São Paulo. Para o senhor ter uma ideia, quem dá posse ao governador, quem assina, quem dá posse ao governador é o secretário da Justiça, porque é a mais antiga do Estado de São Paulo e que tem uma importância realmente muito grande. Nós temos nessa parte de tráfico contra pessoas, de luta contra a escravidão, nós temos um pessoal preparado para enfrentar permanentemente essa luta. Nós temos um trabalho conjugado com a Polícia Federal, com a Polícia Estadual, com a Polícia Militar. E nos últimos tempos a maior luta nossa foi no sentido de evitar o tráfico de haitianos para São Paulo. Os haitianos saem de seu país, que foi destruído por aquele terremoto, está numa fase de reconstrução, e quando eles chegam no Acre para entrar no estado de São Paulo, eles estão uns verdadeiros mulambos, não tem nada, o dinheiro que eles tinham foi tomado no meio do caminho, porque para chegar até o Acre eles vão tendo que pagar aqui, pagar ali. Quando chegam no Acre, o governador do Acre, ele, durante muito tempo, ele punha esses haitianos num ônibus, e esse ônibus ia para São Paulo e era despejado aqui na Praça da Sé, no Lago de São Francisco, como se fosse lixo. Nós todos, do governo do Estado de São Paulo, sempre nos incomodamos muito com isso. E como é feito esse trabalho que vocês realizam? Nós temos algumas casas de apoio a essas pessoas, mas quem muito nos ajuda é o Padre Paulo, da Missão Paz, é uma igreja que tem na Baixada do Glicério, na cidade de São Paulo, né? Qualquer haitiano que venha para São Paulo, se ele chegar aqui identificado e determinando qual é a sua profissão, qual a sua especialidade, por exemplo, é mecânico, é eletricista, é ajudante de pedreiro, é pintor, se ele chegar com uma qualificação determinada, em 48 horas é possível encontrar um emprego para ele. Aliás, as pessoas que têm contratado haitianos em São Paulo, todas dizem que eles são ótimos trabalhadores. E eles, depois de um ano aqui em São Paulo, conversando com eles, verificam que eles estão super felizes e todos atuando na linha de trazer a família que ficou lá no Haiti, sabe? Além desse trabalho do tráfico humano, a Secretaria realiza trabalhos importantes, né, na defesa dos direitos humanos. O senhor poderia destacar o que a Secretaria tem feito? Nós fazemos uma defesa, por exemplo, de testemunhas ameaçadas. Nos processos judiciais que envolvem criminosos perigosos, por exemplo, o pessoal do CCC, as testemunhas sofrem ameaças e podem ser mortas. Então, nós temos um trabalho de proteção a essas testemunhas. É um trabalho que é feito sigilosamente, porque não se pode nem saber o nome. Às vezes, nós alugamos carro para transferir uma pessoa de uma cidade para outra, de um estado para outra, porque eles têm que ir para depor. E tudo sigilosamente, às vezes até com outro nome, para que não sejam identificados. Esse trabalho é feito com muito cuidado, com muito sigilo, porque se houver publicidade, estraga tudo. E nós trabalhamos também para defender as crianças ameaçadas de morte. Existe muito isso no estado de São Paulo, é outro trabalho que nós fazemos com muito cuidado e sem
ostentar, porque são crianças, compreendeu? Muito bem. Secretário, voltando ao tráfico humano, a gente teve várias denúncias em relação aos bolivianos no Bom Retiro, um bairro aqui na zona central de São Paulo. O que a Secretaria tem feito, especialmente em relação a esse grupo de pessoas que vêm da Bolívia e entram irregularmente no Brasil? Essas pessoas chegam no Brasil com o sonho de conseguir um bom emprego e ter um trabalho que eles não tinham na Bolívia. Então, às vezes, chegam com esposa, com filhos, né? Mas eles acabam indo trabalhar no fundo de uma loja, num lugar assim que é uma montoeira de pessoas e ficam ali trabalhando com costuras de roupas. Esse é um trabalho assim de semi-escravidão, sabe? Que moram todos juntos, ganham uma miséria, são explorados ao extremo. É um trabalho assim com todas as características quase de escravidão. Nós quando temos informações de que isso ocorre, nós acionamos a polícia e esses escravagistas são processados. A dificuldade em que está que a prova material desse crime nem sempre é muito fácil e a condenação não é fácil também. Mas em muitas circunstâncias nós lacramos a loja, acabou, ali não trabalha mais. Mas infelizmente isso continua acontecendo, apesar de toda a imprensa tem denunciado isso. Sempre que nós apontamos um caso assim, a imprensa vai lá e denuncia e mostra esse absurdo, mas infelizmente continua acontecendo. Como é possível coibir esse tipo de crime? Será que políticas públicas destinadas à solução desse problema seria uma solução? O Estado está presente nisso, o Estado está presente, mas as pessoas são alimentadas assim por as suas ambições de dinheiro e se atrevem a explorar os semelhantes, sabe? Isso é trágico, dependeria de uma evolução do ser humano, que infelizmente nós não encontramos assim com muita frequência, né? Esses escravagistas modernos, que eu chamo, eles são, em geral, estrangeiros também. Eles vieram para cá, melhoraram um pouco de vida, montaram uma loja e querem crescer mais e começam a explorar os semelhantes, né? É horrível, é horrível. Não há como a gente prever que isso vá acontecer. A gente só descobre quando já está acontecendo. No próximo bloco, vamos continuar a conversa com o secretário da Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Aloísio de Toledo César. O Observatório do Terceiro Setor é uma plataforma de mídia que desde 2012 se dedica a mostrar o trabalho das entidades de interesse social. Durante esse tempo, mais de 1 milhão de pessoas acompanharam nossa atividade na divulgação de ações e campanhas das organizações sem fins lucrativos, mostrando as boas práticas nas áreas de saúde, educação, direitos humanos, meio ambiente e cultura, e o seu impacto na sociedade brasileira. Estamos presentes no rádio, às terças e quintas, às 14 horas, na rádio Trianon AM 740. Na TV, às quartas-feiras, à meia-noite, na NET Cidade, Canal 2. E na internet, com um portal e perfis no Facebook e no Instagram. Hoje, já contamos com um acervo de mais de 15 mil minutos de gravação, com cerca de 400 personagens que fazem a diferença no terceiro setor. E atingimos mais de 40 países. Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. A FUNASP colabora com a USP nas relações entre fundações por meio de fóruns, simpósios, seminários, pesquisas e intercâmbio de informações, além do seu investimento na área social. Para melhores informações, entre no nosso site www.funasp.org.br. FUNASP, um marco entre o universo acadêmico e a sociedade. Estamos de volta com o Observatório do Terceiro Setor, o olhar da cidadania. No programa de hoje, conversamos com o secretário de Justiça e da Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Aloísio de Toledo César. Secretário, como é a constituição desses fóruns
no estado de São Paulo. Nós sabemos que a sua secretaria é responsável, né? A Secretaria da Justiça tem essa finalidade de construir fóruns em todas as comarcas onde eles são necessários. Como isso acontece? O Tribunal de Justiça que faz a aferência de qual a cidade que mais precisa dos fóruns. O Tribunal de Justiça sempre se baseia no número de feitos e diante disso, vê qual a cidade que precisa de fórum mais do que uma outra. Isso que eu ia perguntar para o senhor. Os indicadores para se escolher uma cidade seria o número de ocorrências, o número de processos judiciais que ali nascem, né? Então, o presidente do Tribunal de Justiça, com quem eu tenho um contato permanente, ele elege as prioridades. Então, elegendo as prioridades, ele passa para a Secretaria da Justiça. Daí nós construímos os fóruns, né? Está mudando um pouco assim a imagem daquele fórum enorme, a imitação do fórum romano, porque com a nova realidade, com o processo de digitalização, hoje as 331 comarcas de São Paulo estão digitalizadas. Então, significa que o número de pessoas que vai ao fórum é infinitamente menor. Um advogado não precisa mais ir ao fórum. Ele liga à internet, vê o processo dele, vê qual foi a decisão do juiz, peticiona e nem sai de casa. Eu sempre brinco dizendo que quando eu me aposentar, eu vou morar em Miami e vou ficar advogando lá, porque basta ligar à internet para ver o andamento dos processos. Então, não há mais necessidade de fóruns enormes no estado de São Paulo. O fórum daqui de 5, 6 anos que forem construídos serão como pequenas agências bancárias. Vão ter multiuso, né? Um escrevente aqui, outro ali, sentado na frente do computador, as pessoas chegam, perguntam. Não vai haver mais papel, prateleira para pôr processo, isso não vai existir mais. Está havendo uma mudança muito grande. Essa modernização da justiça já tem alcançado o interesse da população? É possível? Não tem. No Brasil, tem um dado chocante. No Brasil, nós temos 200 milhões de habitantes e 100 milhões de processos. Somente aqui no estado de São Paulo, nós temos 22 milhões de processos. Então, talvez você pergunte, por que tem tanto processo assim? É que os processos não terminam nunca. Nós temos um sistema processual que herdamos dos portugueses, que herdaram dos romanos, não termina nunca. Há uma infinidade de recursos, de mais recursos, de mais recursos. Uma simples multa de trânsito, há uma decisão do juiz aqui, de uma vara qualquer. Cabe um recurso que vai para o tribunal, daí 3 desembargadores vão julgar. Há um outro recurso, quando sair a decisão, pode ir para o Superior Tribunal de Justiça e depois para o Supremo Tribunal Federal. Então, uma multa de trânsito pode demorar uns 8 anos para ser julgada. Isso é um absurdo. E a criação do juizado de pequenas causas não melhorou um pouco a situação? Isso ajuda em parte. O que nós temos que trabalhar, a nossa atenção tem que estar voltada para evitar a judicialização. Entrou no processo, no judiciário, é um inferno, porque vai demorar muito para terminar. Em São Paulo, nós somos quase 2.800 juízes. Nunca vão dar conta de 22 milhões de processos. É muita coisa. Nenhum outro país no mundo tem um volume de processos como o nosso. Aliás, é uma curiosidade, né? No estado de São Paulo, no Brasil, há mais faculdades de direito do que em todo o mundo somado. Quando eu tive essa informação pela primeira vez, dada pelo desembargador José Renato Nalini, o presidente do Tribunal de Justiça, eu pensei que fosse um exagero, mas não é. Nenhum lugar do mundo tem tanta faculdade de direito assim como a nossa. Muito bem. E qual seria a solução para resolver esse problema? A solução é processual. Mas quem fazem essas leis processuais são os processualistas. E os processualistas, eles amam o processo, eles não amam a justiça. Eles amam o processo. Outro dia, um grande processualista dizia para mim, desembargador, o nosso sistema processual é o mais aperfeiçoado do mundo. Só que o processo não termina nunca. É o mais longo também, né? Os americanos, que não têm um sistema assim, 75% dos processos nos Estados Unidos terminam em primeiro grau, no máximo em 6 meses. Então, a justiça ela é desafogada. Sendo desafogada a justiça, ela ocorre rapidamente e não dá a ideia de impunidade.
para o telespectador entender. Como é que funciona a justiça norte-americana em comparação com a brasileira? Ela é mais simples que a nossa. Nós somos muito presos a regras que vieram do latim, do direito romano. Os americanos têm aquela formação anglo-germânica, que é muito mais pragmática, sabe? Nos Estados Unidos, para você ter uma ideia, muitos juízes são eleitos. São eleitos pela comunidade. E sendo eleito pela comunidade, o juiz vai julgar conforme o interesse da comunidade. Eles são muito mais espertos do que nós. Para resolver o problema da justiça no Brasil, bastava a gente fazer o que os americanos estão fazendo. Simplificar a nossa justiça, as nossas audiências, decisões mais rápidas, curtas e que resolvem na hora. Sabe? Aí seria necessário mudar a Constituição. Essa Constituição, sempre falam a Constituição cidadã. Eu acho que essa Constituição tem raiva do cidadão. Nós temos mais de 60 direitos e menos de 20 deveres. Essa Constituição de 88 foi um porre. Ela só faltou mudar, estabelecer mão e direção de rua. Ela disciplinou tudo. Então, coisas que são próprias de lei ordinária estão lá na Constituição. Isso é um absurdo. Isso emperra o sistema do judiciário e todo o país. Vamos agora a mais um intervalo e voltamos dentro de instantes. Chegamos ao último bloco do Observatório do Terceiro Setor, o Olhar da Cidadania. No programa de hoje, entrevistamos o secretário da Justiça e Defesa da Cidadania do Estado de São Paulo, Aloísio de Toledo César. Secretário, nesse bloco eu gostaria de repercutir com o senhor. No país vive um momento singular. Estão falando impeachment da presidente. Eu gostaria de ouvir a sua opinião a respeito disso. O Brasil está vivendo um programa, o Congresso Nacional está vivendo um processo político-policial, né? É um horror isso que está acontecendo, é um horror. Veja, nós temos denúncias de corrupção envolvendo membros do governo federal e temos denúncias de corrupção envolvendo o presidente da Câmara Federal, né? O presidente da Câmara Federal é o terceiro na linha sucessória. Se a presidente da República vier a falecer ou se for retirada do poder, quem assume é o vice-presidente. Se ele não puder, quem assume é o terceiro, seria o presidente da Câmara dos Deputados, que a cada momento é alvo de denúncias gravíssimas, né? A base para o impedimento da presidente da República? Algumas pessoas acham que sim, mas eu temo que eles estejam raciocinando em termos assim passionais ou políticos, né? Para
para a presidente da República ser retirada por um processo de impeachment, tem que haver um crime de responsabilidade reconhecido pela justiça. O juiz reconheceu que houve um crime de responsabilidade, essa decisão transitou em julgado, se tornou irrecorrível, aí sim o Congresso Nacional pode, aliás, é obrigado a abrir o processo de impeachment. Mas nesse jogo político, de interesses pessoais, eu acho que dificilmente, sob o ponto da legalidade, isso seria possível, né? O lamentável é que o país todo parece estar desejando esse impeachment, porque em vista da impopularidade da presidente da República, a última pesquisa que eu vi, ela tem míseros 10% de aprovação do seu governo. A população está querendo que ela saia, né? E essa é uma situação dificílima. Se fosse um regime, não fosse presidencialista, e sim parlamentarista, seria mais fácil retirá-la e se elegeria um primeiro-ministro e pronto. Mas como está armado até agora, é muito difícil tirá-la, né? Muito bem. Secretário, como é que o senhor está vendo o protagonismo do Poder Judiciário? Eu vejo que o Poder Judiciário virou assim o Neymar do Brasil, né? Eu vejo aquele juiz federal lá, do Paranaense, Aldo Moro, e a Polícia Federal... Operação Lava Jato. A Operação Lava Jato. A Polícia Federal, o Ministério Público Federal e o juiz, o Moro, de Curitiba, estão dando um show, estão fazendo um trabalho maravilhoso, um trabalho que é um exemplo para todo o país, né? Ele traz a esperança de que possa haver uma limpeza no país, enfim, punir todas as pessoas que praticaram esses crimes que envergonham a todos nós, né? O Brasil hoje, no resto do mundo, é visto como o país mais corrupto que existe. Isso é muito triste. Dias atrás, nos Estados Unidos, num mercado, uma pessoa vendo assim, sabendo que eu era brasileiro, olhou assim para mim, até meio com medo, né? Falando, nossa, o seu país tem tanta corrupção, né? É um horror a gente ficar com essa imagem, né? Porque esses atos de corrupção são praticados a por menos de 1% da população. E a população toda que está pagando. Algumas pessoas perguntam por que agora o Poder Judiciário começa a funcionar efetivamente com o juiz Sérgio Moro lá no Paraná. É verdade. Isso não aconteceu antes. É uma verdade. Graças a Deus aconteceu. Houve um momento apropriado que, por causa de uns atos de corrupção num posto de gasolina, por isso que tinha o nome Lava Jato, né? Foi instaurado um processo e o juiz que o presidia, ele sentiu assim, o entorno, que havia muito mais podridão do que ele estava cheirando ali, sabe? Daí começou esse processo maravilhoso. Esse juiz é um orgulho para todos nós. Eu me orgulho muito de ter sido juiz e desembargador, e mais ainda depois do Moro. Esse protagonismo não ameaça o equilíbrio dos poderes, não? Na nossa democracia. Não há ameaça. Você veja, as instituições brasileiras estão funcionando mal, mas estão. O Poder Judiciário está funcionando, mas funcionando mal porque os processos não terminam nunca, né? O Legislativo está funcionando, mas funcionando mal porque não aprova as leis necessárias. E o Executivo está funcionando desse jeito que nós vemos, que é uma calamidade, né? Caiu agora a lei do financiamento de campanha. Qual é a sua opinião sobre isso? Eu acho que não pode haver financiamento de campanha, não. De forma alguma. Por empresas, jamais. Eu entendo que talvez as pessoas físicas que estão inscritas num partido ou no outro, possa dar uma contribuição. Mas as empresas, a troco de que uma empresa dá 10 milhões de reais para um candidato? Porque a empresa é boazinha? Não. É um jogo. Ela está jogando para depois obter de volta esse dinheiro com juros de correção monetária, né? Na forma de obras obtidas fraudulentamente. Isso tem que acabar no nosso país. Recentemente foi aprovada a lei da bengala lá no Supremo. Qual é a sua opinião sobre o assunto? Essa lei foi aprovada pelo Congresso Nacional, estabelecendo que os ministros do Supremo Tribunal eles poderão aposentar-se somente até os 75 anos.
mas é uma lei errada, injusta, porque o restante do funcionalismo público do Brasil, né, delegados, professores, juízes, promotores, engenheiros que trabalham para o Estado, hoje a maioridade, o brasileiro está vivendo muito mais. Então, é normal que as pessoas que estão no serviço público queiram ficar mais tempo. Hoje, aos 70 anos, o melhor professor da faculdade de Direito ou de Medicina é obrigado a se aposentar. Eu lembro daquele médico famoso que nós tivemos, Adib Jatene, né, que era um gênio. Ele poderia dar aula em qualquer faculdade do mundo, na Sorbonne, em Harvard. Ele dava aula na Universidade de São Paulo, completou 70 anos, teve que sair, teve que largar o trabalho, porque não é possível mais trabalhar depois dos 70 anos. E esse privilégio de trabalhar depois dos 75 anos foi dado exclusivamente para os ministros do Supremo Tribunal Federal. Isso é um escárnio. Isso escárnio me deu, quando eu vi isso, me deu ânsia de vômito, sabe? Falando no Supremo Tribunal Federal, como é que o senhor vê a politização do Supremo, com alguns juízes emitindo opinião, falando a respeito da realidade brasileira? Eu fui juiz e desembargador há muito tempo. O juiz não pode falar, quem julga não fala. Quantas vezes eu lembro, uma vez eu estava com um processo do governador Paulo Maluf naquela ocasião, nossa, uma prensa em cima de mim, um grande número de jornalistas, todo mundo querendo. Eu abria a boca, depois quando decidia, daí dava a decisão, porque se torna pública, né? Os juízes do Supremo realmente estão falando muito, e por isso gera aquela impressão de politização a que você se referiu, sabe? Não deveria ter politização nenhuma, não deveria. Lamentável. O Supremo, os juízes do Supremo, eles têm que ser... Não pode haver qualquer dúvida sobre o comportamento deles. Está havendo dúvida, isso é muito triste. Para encerrarmos nossa entrevista, e agradecendo novamente a sua presença, diante de tudo que o senhor falou, o brasileiro pode acreditar na justiça? Como está a justiça, ele pode acreditar, mas se não tiver pressa nenhuma. Se ele tiver pressa, ele não deve acreditar na justiça. O processo não termina. O Observatório do Terceiro Setor dessa semana termina aqui. Para rever esse e outros programas, acompanhar nosso programa de rádio, notícias, colunas, acesse o portal observatório3setor.com.br ou nossa página no Facebook. Participe do Observatório do Terceiro Setor na construção de uma sociedade mais justa, solidária e sustentável. Até o próximo programa.